No ar, Rick Mais Notícias. 7h03. Bom dia, está no ar o Rick Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com foco nas notícias aqui do nosso estado. O Grupo Rick interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. E também falamos para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com toda a equipe da Jovem Pan no Paraná, te deixo bem informado até às 8 da manhã. Deniel Couto está conosco lá de São Paulo. Bom dia, Deniel. Daqui a pouquinho, Deniel, portanto, conosco, entrando aqui no Rick Mais Notícias. Lembrando que desde já você pode participar pelo WhatsApp. O telefone é o 41 98504 5092. 8504 5092. No Facebook é só digitar na barra de buscas ali Rick Mais PR e assistir a nossa live. Já estamos lá em som e imagens pelo Facebook. No Twitter é o @Rick Mais PR. Vamos falar da previsão do tempo? Rick Mais Notícias. Tempo. O tempo permanece instável aqui no Paraná. No decorrer do dia, pancadas de chuvas isoladas são esperadas em todas as regiões. No interior do estado, as temperaturas seguem altas no decorrer da tarde. Já em Curitiba e região metropolitana e também nos Campos Gerais, os termômetros ficam mais amenos e chove à tarde e à noite. Agora em Curitiba, 14 graus, a máxima não passa hoje dos 21 na capital dos paranaenses. Em Ponta Grossa, 15 graus agora, máxima de 24 nos Campos Gerais. Cascavel tem 16 graus e a máxima não passa dos 30 no oeste do estado. Foz do Iguaçu tem 20 graus, a máxima não passa dos 32 na Tríplice Fronteira. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. Atenção, você que vai a São Paulo, Congonhas, também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Agora 7h05 e nós começamos o Rick Mais Notícias dessa quinta-feira falando sobre uma notícia que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. É que teve o anúncio de troca no Comando Geral da Polícia Federal ontem. O presidente Michel Temer decidiu nomear o delegado Fernando Segovia para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, no lugar de Leandro Daiello. Daiello estava no cargo desde 2011, quando assumiu o posto a convite do então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, no governo Dilma Rousseff. Daiello esteve à frente da Polícia Federal durante todo o curso da Operação Lava Jato. O novo diretor, o delegado Fernando Segovia, tem 22 anos de carreira na Polícia Federal. Ele já participou de um agrupamento de elite da corporação, o Comando de Operações Táticas. Também foi superintendente da Polícia Federal no Maranhão e coordenador pela Polícia Federal da campanha do desarmamento. A posse dele no cargo vai ser no dia 20 desse mês e ele só vai falar com a imprensa depois disso. A Polícia Federal afirmou que, por enquanto, ele está cuidando da transição com o Daiello e só vai se pronunciar sobre o seu projeto para a Polícia Federal no próximo período, depois do dia 20. E muita gente ficou com a pulga atrás da orelha, afinal, o Daiello, que era o então diretor, que ainda, ele cumpre expediente como diretor-geral até o dia 20, que comandou a polícia durante toda a Operação Lava Jato, que com certeza é uma das maiores e mais importantes operações da história da PF. Fica a expectativa de sempre para saber se algo vai mudar. Na Polícia Federal, a expectativa é que não, que a Lava Jato é robusta e por si só ela vai continuar, até porque é muito difícil que alguém sozinho, mesmo sendo um diretor-geral, consiga de alguma forma barrar as investigações. Agora, esperar para ver o que acontece. Os delegados também têm grande expectativa, porque o Segovia é bastante articulado politicamente e deve aí trabalhar junto às autoridades, junto ao Congresso, para que seja aí liberada legalmente a possibilidade da Polícia Federal fazer acordos de delação premiada. Hoje tem uma discussão muito
grande no meio jurídico se quem pode fazer acordo de delação premiada é só o Ministério Público ou se a Polícia Federal também pode fazer. E o Segovia deve encampar essa bandeira de lutar para que a Polícia Federal também possa celebrar acordos de delação premiada. Vamos aguardar para ver o que acontece. 7:08. E a reforma da Previdência parece estar cada dia mais longe de ser aprovada pelo Congresso Nacional por falta de apoio dos parlamentares. Agora, o governo concentra os últimos esforços para tentar salvar o projeto e anuncia um novo texto que deve ser apresentado até amanhã. O presidente Michel Temer se reuniu nesta quarta-feira a portas fechadas com a equipe econômica e parte da base aliada no Palácio do Planalto. O presidente está disposto a negociar com o Congresso uma versão menos dura do texto da reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a declarar que o governo não tem votos suficientes para aprovar o texto. Segundo o deputado paranaense Enio Verri, do PT, os deputados estão desgastados e o tema pode prejudicar a reeleição de deputados e senadores. Os deputados à base de governo se desgastaram muito com a sociedade, votando a favor de Temer nas duas vezes. Ao mesmo tempo, esses mesmos deputados votaram a favor da reforma trabalhista, da terceirização, da entrega da soberania nacional do petróleo, ou seja, tudo que é de ruim e péssimo para o Brasil, esses deputados votaram a favor. Agora, a reforma da Previdência está muito dentro da vida de cada trabalhador e trabalhadora e sabe que vão atingi-lo imediatamente. E eles sabem que se votar a favor da reforma da Previdência, não conseguirão reeleger-se no ano que vem. Para o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB, a reforma da Previdência ainda precisa ser discutida com mais calma. A reforma da Previdência exige uma discussão nacional, uma conscientização nacional. Por isso que tem a dificuldade de você obter apoio para a reforma. A casa, ela tem reflexo direto da população, das famílias, das pessoas. Entre as mudanças previstas na reforma da Previdência estão a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e de 62 para mulheres. A proposta também aumenta o tempo de contribuição para quem quiser se aposentar ganhando mais. Então, o Temer aí tentando... o governo dele já está entrando no chamado fim de feira, né? Já estamos em novembro, ano que vem tem eleição. Então, o ano que vem lá, depois de março, abril, já não se faz mais nada. Então, o Temer tentando aí os últimos suspiros, ele tem mais efetivamente de governo, mais 4, 5 meses. Tentando aí passar a imagem de um governo reformador, um grande presidente, enfim, ele está tentando negociar com o Congresso a reforma da Previdência. Mas a verdade é que o Temer vai entrar para a história mesmo como o tampão da Dilma Rousseff, que é o que ele é. Ele foi eleito junto com ela, quem votou na Dilma votou no Temer, então ele é um tampão da Dilma Rousseff que fica tentando se segurar no cargo. Ele fica gastando dinheiro de emenda parlamentar, fica oferecendo emenda parlamentar para conseguir não continuar no cargo, já que teve que passar por 2 votações no Congresso para não ser investigado criminalmente. 7:12 agora. E olha só, com a proximidade do período eleitoral, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, alerta para as notícias falsas que começam a circular na internet, conhecidas como fake news. Aqui no Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral já preparou uma campanha com vídeos e textos para orientar os eleitores sobre os chamados mitos eleitorais. Como exemplo, aquelas correntes que dizem que se todo brasileiro votar nulo, a eleição vai ser cancelada. E também para alertar sobre os riscos de reproduzir e confiar em notícias, propagandas, principalmente em blogs e redes sociais. Como explica o coordenador de comunicação do TRE, Marden Machado. Qualquer informação que venha a ser divulgada através das redes sociais ou de blogs ou sites envolvendo alguma questão eleitoral, num primeiro momento, desconfie. Consulte a parte que trata de notícias nos sites oficiais da Justiça Eleitoral antes de acreditar, de tomar como verdade qualquer informação que venha a ser compartilhada.
Marden também alerta para os casos de propaganda eleitoral antecipada. Nessas situações, o cidadão deve formalizar as reclamações na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, como toda justiça, ela só age quando provocada. Então, havendo algum abuso, alguma denúncia, algo que fira o que a lei determina nesses casos de propaganda antecipada, propaganda fora do prazo, as providências serão tomadas para coibir eventuais abusos que venham a ser cometidos. Segundo as previsões do TSE, a campanha eleitoral só vai ser liberada a partir de julho do ano que vem. Quem tiver dúvidas ou quiser registrar alguma reclamação, é só acessar o site tre-pr.jus.br. Então o site é o tre-pr.jus.br. Cuidado com as fake news que se multiplicam e se proliferam agora na véspera do período eleitoral. Quem não é fake news e agora está conosco aqui no RIC Mais Notícias é o Denier Couto. Bom dia, Denier. Bom dia, Marcos Souza. Bom dia a todos. Tá bom o meu som aí, senhor Jonatas Terribas? Aqui tá excelente, Denier. E aí, tudo bem? Como é que tá São Paulo? Aqui, São Paulo de dia com cara de Curitiba, mais uma vez, é um nublado, temperatura agora de 17 graus. Olha aqui, ó, sobre fake news, sabe como que eu faço para identificar, por exemplo, se a notícia é verdadeira ou falsa? A primeira coisa que eu leio é a fonte. Da onde aquilo saiu? Quem foi que emitiu determinada notícia? Eu vejo lá na rede social qual é o endereço eletrônico. Se não for veículo de comunicação tradicional, eu já desconfio de cara. E às vezes tá um endereço parecido com o de um veículo de comunicação de verdade e ainda assim alguém foi lá e manipulou. Tem que tomar cuidado porque com a liberdade de comunicação do jeito que é, as pessoas tentam passar a perna e enganar os outros. E também tem o seguinte, né? Há uma conduta de boa parte da classe política de se aproveitar eles mesmos da fake news e fazer uma barulheira. E aí tem políticos nefastos, que é o pior tipo de político que tem, que é aquele que mira no veículo de comunicação tradicional para dizer que aquele ali é que está errado. Então a gente precisa abrir bem o olho, porque o que tem de gente que não presta não é brinquedo. E os ouvintes, hein, Mark? Estão participando aqui conosco, muita gente falando sobre campanha antecipada, que é proibida, segundo a legislação. Tem o final do telefone 7310 e também tem o Fábio de Curitiba perguntando, e a campanha antecipada do Lula? Olha, eu acho que, sabe que esse ponto da lei eleitoral, a gente tem que cumprir a lei, nem vou discutir isso. Mas eu não vejo verdadeiramente problema em campanha eleitoral antecipada. O político, ele está sempre em campanha. Cada vez que um político sai à rua, cada vez que um político dá uma entrevista a um veículo de comunicação, cada vez que o veículo usa toda vez que um político usa a sua rede social, ele sempre está em campanha. Nós temos uma forma de se fazer política no Brasil em que o político sempre se elege já pensando na reeleição. Então, isso até me incomoda menos, essa campanha eleitoral antecipada. Me preocupa mais é que a lei não autorize a campanha eleitoral e a gente faça na cara dura e não aconteça nada. Porque daí o Lula, por exemplo, o ex-presidente da República, réu, criminoso, chefe da organização criminosa, segundo o Ministério Público. O Luiz Inácio Lula da Silva faz campanha eleitoral. Se ele sofrer algum tipo de punição, quem paga não é ele, Lula. Quem paga é o PT. E o dinheiro do Partido dos Trabalhadores, ele sai do fundo partidário, que é dinheiro público. Então, na prática, quem paga a ilicitude da classe política é a população. Então, melhor seria que não houvesse essa punição à campanha eleitoral, larga todo mundo e o eleitor que se vire de entender que esse tipo de conduta ela não é bem-vinda, mas não porque é uma conduta ilícita. Exatamente, Daniel. Só para registrar aqui, tem ouvinte também registrando que, além do Lula,
telefone final 1190, também tem o Bolsonaro. Então, os dois lados estão fazendo campanha antecipada. É aquela história, né, Denê? Até meio hipócrita, né? Ai, não pode dizer que é candidato, é pré-candidato, só porque a lei pede. Mas na prática, todo mundo está em campanha. O Álvaro Dias está em campanha, a Marina Silva, até o Luciano Huck está em campanha. Então, mas a exigência formal da lei é se chamar de pré-candidato. É verdade. E ontem o Mark comentou comigo, a gente falou ontem à tarde, sobre a repercussão no estado vizinho nosso, no estado de Santa Catarina, da possível candidatura do Luiz Carlos Prates, que é um jornalista catarinense antigo, e todo mundo acha que já viu algum vídeo dele correndo ou por WhatsApp ou na internet, que ele será candidato ao Senado com a chancela de Jair Bolsonaro. O que isso é, se não campanha eleitoral antecipada? A lei, ela é muito bobinha. Proíbe a campanha antecipada, todo mundo faz, e se houver algum tipo de eventual punição por parte da Justiça Eleitoral, é uma multa que será bancada pelo partido político, e o partido político que é financiado com dinheiro público. Então, é chover no molhado. E esse Luiz Carlos Prates, ele faz um barulho, hein, ô Marcos Souza? Faz. Acho que vai ter uma boa votação lá ainda, né? Ele ficou muito tempo na TV Globo. Se elege meio fácil. Ele ficou muito tempo na TV Globo, lá de Santa Catarina, fazendo comentários políticos todos os dias. E, né, você sabe bem que a RBS no Rio Grande do Sul, e também, agora não é mais Santa Catarina, mas era até bem pouco tempo atrás, tem tradição em eleger senadores comentaristas políticos, não é isso? O Rio Grande do Sul tem dois, né? O Rio Grande do Sul brinca que é a bancada da RBS. Lazier Martins, do PDT, é um homem de história longa na RBS, na Rádio Gaúcha, na RBS TV. E Ana Amélia Lemos, a história da jornalista Ana Amélia Lemos se confunde com a RBS Brasília, né? Então, o Rio Grande do Sul tem dois senadores da RBS. O senador Lazier é um pouco mais tímido, mas a Ana Amélia é uma ótima senadora. Quem dera que o Paraná tivesse uma senadora como o Rio Grande do Sul tem. A Ana Amélia Lemos, por exemplo, comparada à senadora Gleice Hoffmann, não dá nem para... Bom, não dá nem para comentar. Denê, para terminar esse bloco de participação de ouvintes, tem aqui o Wagner Sabino e também o ouvinte Douglas Colino comentando sobre a troca do delegado-geral da Polícia Federal. A gente falou disso no começo do jornal. Saiu o Daiello, que comandou a PF desde 2011 até agora, durante toda a Operação Lava Jato, e entrou o Fernando Segovia no lugar. Bom, a troca de comando na Polícia Federal, ela era esperada desde muito tempo atrás. O delegado Daiello durou bastante. A mudança de ministro da Justiça, quando esse Torquato assumiu, indicado por Temer, já se imaginava que cedo ou tarde haveria uma alteração no comando da Polícia Federal. Felizmente, e aí eu digo com informação mesmo, não é nem opinião, felizmente que o trabalho da Polícia Federal de Curitiba, no que toca a Lava Jato, está perto do fim. Porque tudo que se podia investigar do crime que não envolve pessoas com foro por prerrogativa de função já foi feito. Então o resultado para punir a Lava Jato é muito pequeno nesse momento. Então não haverá grandes repercussões. Mas era esperado que isso cedo ou tarde iria acontecer. Tá certo, Denê. E só para terminar mesmo agora, o Jacques Oliveira, pelo Facebook, tá te provocando, Denê. Confirmar só em veículo de oficial, de credibilidade, ele lembra o caso do New York Times, que falou que a Hillary ia ganhar nos Estados Unidos as eleições de presidente. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o primeiro ponto que eu faço é olhar a fonte. Eu não acredito cegamente na informação porque ela veio do veículo A, B ou C. Não é isso. O que eu estou dizendo é que às vezes a fonte é tanta barbaridade, é um blog tão sem expressão que repete notícias falsas todo o tempo. Eu vou dar um exemplo aqui, que da pagação de mico, por exemplo, da deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Tem um site de humor que é maravilhoso, do Joselito, e o Joselito pega no pé da Maria do Rosário. Ela processou o Joselito dizendo que ele estava propagando informação falsa, e ele é um site de humor. Se uma deputada federal não consegue compreender
como é que funciona a mídia tradicional, imagina o cidadão comum, né? Mas é bom a gente abrir o olho. Eu acho que é tanta notícia falsa, inclusive saindo de veículo de comunicação, só para que o ouvinte saiba o rigor e o trabalho que nós fazemos todos os dias, né? Se fosse apenas sentar o microfone e sair falando, aí qualquer um pode fazer jornalismo. O nosso papel é apurar a informação, investigar se o fato é verdadeiro, ouvir todos os lados da notícia e formatar a nossa opinião. E isso envolve um enorme empenho, perda de sono. A gente fica trabalhando 24 horas por dia para aparecer qualquer fake news da vida e propaga uma notícia que ganha enorme repercussão. O jornalismo é uma coisa muito séria. Pena que cada vez mais as pessoas tratam o jornalismo de qualquer jeito. Se o ouvinte soubesse, não é? Tem tanta coisa que a gente sabe, tem quase certeza, mas não tem a convicção de 100% da confirmação e não dá no ar. Então, o que a gente fala é só 20% do que a gente sabe, não é? Não é isso? O que está apurado. É, claro. Imagina se a gente fosse contar, Marcos Souza, os bastidores da entrega da picanha na casa de um político aqui em Curitiba. Os bastidores, não a entrega. Imagina. Mas daqui a pouco isso vai ser oficializado, aí a gente traz em primeira mão pro ouvinte. 7h24, já voltamos. É isso aí. Vamos para o intervalo, voltamos. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, para o mundo inteiro em ricmais.com.br/Jovem Pan, pelo facebook.com. Você procura o RIC Mais PR. Você pode mandar o seu recado para cá no 41 985045092, 985045092. Depois daquela polêmica que envolveu o pedido da ministra Luiz Linda de Direitos Humanos, que ela considerou o trabalho dela muito mal remunerado, ela ganhava só R$33 mil, a Câmara dos Deputados voltou a discutir a ideia de se criar um rigor maior a não permitir um pagamento do teto salarial acima do teto. Porque o Brasil é um país muito curioso. Nós temos um teto para fazer de conta. E aí algumas personalidades públicas brasileiras falam o seguinte discurso: não, tem teto, mas eu ganho mais que o teto. O teto aqui é uma fantasia. E aí quem está à frente disso é o deputado paranaense Rubens Bueno, não é isso, Marco? Isso, ele é o relator do projeto. Segundo ele, a proposta é necessária por causa de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que prevê a incidência de mais de um teto remuneratório no caso de acumulação de vínculos com a administração pública. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o deputado Rubens Bueno explicou que a proposta tem o objetivo de permitir o acúmulo apenas para as áreas de saúde e educação. Nós temos aí uma situação que vai se agravando cada vez mais. 2 exemplos para isso, né? Nós temos a questão do auxílio moradia, que a justiça decidiu que todos têm direito ao auxílio moradia. De outro lado, nós temos a questão das férias de 60 dias. Porque se nenhum trabalhador tem férias de 60 dias, por que magistrados, procura, etc., tem 60 dias de férias? O trabalho está sendo feito como algo assim que possa identificar e enfrentar abusos, privilégios, que o que não pode é o poder judiciário usar da sua força e da sua decisão do ponto de vista da legislação e buscar benefício para si próprio. A PEC deve ser votada ainda neste ano. Lembrando que os servidores públicos não podem exceder o que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje o salário é de R$ 33.700. Então nenhum servidor público no Brasil, como bem disse Denia, em tese, pode receber mais que R$ 33.700. Denia? Bom, daí é o seguinte, né? A gente tem um comportamento elogiável do deputado Rubens Bueno de querer moralizar a situação por intermédio de uma medida que é a mais dura de todas, né? Que seria uma emenda constitucional. Você criaria uma alteração no próprio texto da Constituição para não permitir nenhum tipo de manipulação de um teto que é fantasioso no Brasil. Só que eu não tenho nenhuma fé, mas é fé zero,
que essa emenda constitucional venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Primeiro, porque muitos dos deputados e senadores que lá estão se beneficiam de receber acima do teto. Segundo, porque haverá uma pressão violentíssima do judiciário sobre o comportamento dos deputados e senadores. Então fica no discurso do deputado Rubens Bueno, que, repito, é um discurso bom, mas eu não acredito que o Congresso Nacional vá aprovar uma emenda constitucional moralizadora. Se fosse uma emenda constitucional para piorar a situação, eu acredito que passaria rapidinho. Algo que venha em benefício da sociedade, a minha fé é nenhuma. E os ouvintes, Mark? Deninha, estão participando aqui sobre essa questão, principalmente das férias de 60 dias. O final do telefone 3992 diz: os magistrados não podem ter regalias, mas, enfim, ela questiona aqui essa questão e reclama. E o deputado pode ir para a Itália e a França às nossas custas. Ela relembrando, Deninha, que o Rubens Bueno recentemente foi a uma viagem oficial paga pelos cofres públicos à Itália e à França. Também tem o ouvinte Dionei. São muitos, né? A maioria dos parlamentares, né, Mark? Exato. Não, inclusive a comitiva era grande, que foi lá com o Rodrigo Maia dar essa volta pela Europa com dinheiro público. O ouvinte Dionei diz que servidores públicos e políticos mata 2 coelhos com uma paulada só. Agora, Denis, sobre essa questão das férias de 60 dias para o judiciário, é uma questão importante também que tem que ser debatida. Por exemplo, ninguém aqui questiona os grandes trabalhos que o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais fazem ao país. Mas um promotor, um procurador, ter 60 dias de férias é uma vergonha. Eles nem usam, Denis. Eles nem usam os 60 dias. Daí sabe o que eles fazem? Eles jogam para frente para se aposentar mais cedo. Daí acumula tudo lá no final e daí tentam negociar para sentar mais cedo. Tem que ser dito também, tem que ser combatido isso. Os fiscais da lei têm que dar o exemplo aí e parar com essa vergonha de ficar 60 dias por ano em casa. Não, e mais do que isso, a gente sabe que além dos 60 dias de férias, há um enorme período de recesso da justiça que não conta com férias, agora no fim do ano a gente vai ver, para um pouquinho antes do Natal e depois volta só depois do Ano Novo. São aí, sei lá, uns 15 dias que não são férias, que se somam mais a um recesso dos feriados que sempre são ampliados. O Poder Judiciário e o Ministério Público sempre fazem os feriadões maiores. Se a gente fosse botar na ponta do lápis, a gente está perto aí de 90 dias de não funcionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, por favor, né? Mas isso não vai passar, Mark. Fica aqui num pensamento positivo meu, teu e dos ouvintes. Isso não vai acontecer. Mas é uma barbaridade. Chegará agora o período de recesso de fim de ano e a gente retomará essa conversa. O Judiciário simplesmente fecha a porta, cruza os braços e isso não é descontado do período de férias do magistrado, do servidor da justiça. É como se nós, trabalhadores da iniciativa privada, recebêssemos um período de 15 dias entre Natal e Ano Novo. O que o nosso empregador faz? Desconta isso dos 30 dias de férias que nós temos. Só que para o poder público é diferente. É uma vergonha. O deputado Rubens Bueno está bem intencionado, mas não vai passar. Agora, 7h35, Denis, vamos falar sobre a questão da Copel aqui, que está marcado para hoje um ato que marca o início da retirada das torres de energia da Avenida Comendador Franco, conhecida justamente como a Avenida das Torres. Essa é uma importante avenida aqui da capital, que liga o centro de Curitiba ao aeroporto Afonso Pena, que é a avenida que passa então quem chega e quem sai de Curitiba de avião. A Copel vai implantar uma linha subterrânea na avenida com a retirada das torres. O canteiro central da avenida pode ter outros usos. Além de proporcionar um visual mais limpo, a nova rede contribui para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia de toda a região metropolitana de Curitiba. A solenidade acontece daqui a pouco, às 11 horas da manhã, ao lado do viaduto do Capanema, no bairro Jardim Botânico. Então, Denis, a Avenida das Torres vai deixar de ser a Avenida das Torres. Para quem mora em Curitiba, isso é uma mudança e tanto, né? Pois é, vai ficar mais bonita a Avenida das Torres, mas a Avenida das Torres nunca deixará de ser chamada de Avenida das Torres, mesmo que não haja torres na Avenida das Torres. Como que você chama a Avenida das Torres, Mark?
Das Torres, não tem jeito, né? Ela até tem um nome lá, Comendador Franco, mas pouca gente usa, né? Não, Avenida das Torres. Ela perderá as torres, mas será chamada forever de Avenida das Torres. Vai ficar mais legal. E o trânsito melhorou bem depois da obra que foi feita da Copa do Mundo, mas aquele espaço do canteiro ali pode virar até mais uma pista, se necessário for, né? Para tornar o trânsito ainda mais fluido nessa ligação importante entre o aeroporto e o centro de Curitiba, e a ligação principal entre São José dos Pinhais e a cidade de Curitiba. E também muitas pessoas usam a Avenida das Torres, a grande maioria, para sair de Curitiba e ir a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul pela BR-376. Tem nessa avenida, além de uma solução estética e que vai melhorar, colocar a torre para baixo da terra, colocar a rede de energia subterrânea, além disso, nós temos também de se pensar um pouco mais ali para frente que o trânsito nessa região, ele sempre terá de ser melhorado, porque como ele é uma ligação entre Curitiba e o sul do Brasil, o quanto antes, melhor. O que mais, Mark? Denê, só sobre esse assunto aí, tem muito ouvinte comentando aqui, o Ricardo Faria, do bairro Novo Mundo aqui em Curitiba, também a Adelaide, do Campo Comprido, aqui em Curitiba também, o Fábio, enfim, vários ouvintes aqui, só para registrar esses três, mas tem outros que estão falando sobre isso, que a Avenida das Torres é o único legado na prática que ficou da Copa do Mundo. Você falou tanto, né? Vai ficar o legado, gastaram aí bilhões de reais, mas na prática mesmo, no uso das pessoas do dia a dia, só sobrou a Torres, né? Além do estádio, é claro, onde ocorreram os jogos, mas de prático só ficou a Avenida das Torres de legado mesmo da Copa do Mundo, não é? Sem dúvida. Deixa eu registrar aqui, eu recebo uma mensagem do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, Dr. José Augusto Araújo de Noronha, e ele diz assim, e por que não fizeram essa obra quando revitalizaram a Avenida das Torres para a Copa do Mundo? Será que não faltou planejamento? Pergunta o presidente da OAB. Eu gostaria, presidente Noronha, de crer que o que faltou foi planejamento. Antes fosse apenas a falta de planejamento. O problema das obras da Copa do Mundo é que não se fez como se deveria fazer. Se ampliou a Avenida das Torres, se deixou ela mais lisinha, com asfalto melhor, mas não se pensou na solução daquela avenida em definitivo. O Brasil não cumpre algo que você gasta o dinheiro público uma vez só. Se fosse só o planejamento disso, mas não. A gente sempre está gastando dinheiro em licitações diferentes e sempre numa mesma roda, que é a roda de que a gente sempre paga mais caro. Se fosse apenas a falta de planejamento, já seria bastante grave. Mas nós temos uma prática muito nefasta e a Copa do Mundo abriu os braços para isso, de se torrar dinheiro público de qualquer jeito, sem que a obra seja definitiva para a cidade ou para o estado. Então nós vimos a praça na frente da Arena da Baixada. Essa praça, ela teve uma maquiagem onde se gastou uma fortuna para fazer e depois da Copa ela ainda ficou em obras muito tempo depois. A Arena da Baixada foi construída num esquema vergonhoso, tripartite, em que o poder público deu 2/3 de dinheiro nosso, da população, para financiar uma obra privada. E olha que, perto do que aconteceu em outros lugares do Brasil, Curitiba ainda foi pouco lesada no bolso de todos nós. A Copa do Mundo e as Olimpíadas, basta a gente ver o que aconteceu aí com o coordenador do Comitê Olímpico Brasileiro. Já saiu da cadeia, Mark? Quem? O coordenador do Comitê Olímpico Brasileiro já saiu da cadeia ou está preso ainda? Não, está em casa já. Prisão domiciliar. Ah, tá em prisão domiciliar. Isso. Então a gente viu o que esses grandes eventos ocasionaram na questão pública brasileira. Não é só falta de planejamento, presidente Noronha. Aqui envolve também falta de ética, falta de vergonha, falta de moral. São 7h41. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência. RIC Mais Notícias. Agora 7h46.
Denê Couto, que está em São Paulo. Denê, vamos aproveitar aqui para explicar aos ouvintes, tem vários deles aqui perguntando, por exemplo, a Laísa, falando para você contar o porquê você está em São Paulo, ela está preocupada, achando que você pode estar doente, em tratamento de saúde. E também pelo Facebook tem bastante gente reclamando que está picotando a sua fala. Pois é, hoje o sistema está picando, né? Eu tô querendo brigar com o Terribas aí, que o Terribas está me picando. Mas é o seguinte, eu estou em São Paulo por um compromisso acadêmico, que os ouvintes todos sabem, né? Além da minha atividade como jornalista, eu sou professor de Direito. E eu estou na parte final do meu curso de doutorado em Direito Constitucional aqui na capital paulista. E a gente tem, durante o ano, alguns compromissos que tem que passar um tempo maior aqui na capital. Mas semana que vem eu já estou de volta. Mas o jornal hoje deu essa picadinha por um sistema da nossa internet, penso eu. Mas para amanhã vai estar tudo resolvido. Valeu, Marco. Eu vou te deixar terminar o jornal para não incomodar a paciência do vídeo com esse pique. Fechou? Fechou, Daniel. Até amanhã, então. Olha só, só corrigindo uma informação aqui, viu, Daniel, antes de você ir embora, eu registrei aqui agora há pouco que o Nussmann, que é o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, estava em prisão domiciliar, mas na verdade um delegado aqui me corrigiu. Ele foi solto, Daniel, ele está solto mesmo, foi solto no dia 19 de outubro por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então Nussmann já está em casa mesmo, não é prisão domiciliar. 7h48 agora, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou publicamente contra a PEC, proposta de emenda constitucional, que pretende dar autonomia funcional e administrativa à Polícia Federal. Hoje o órgão é subordinado ao Ministério da Justiça. A Procuradora enviou uma nota à CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, criticando a PEC. Segundo ela, a autonomia da Polícia Federal teria o potencial de ameaçar o propósito de Estado Democrático de Direito, como conhecido no Brasil. O relator da proposta na Câmara, deputado João Campos, do Partido Republicano Brasileiro, apresentou um parecer favorável à aprovação. O argumento é que o Ministério Público e a Defensoria Pública já possuem a mesma autonomia pleiteada pela Polícia Federal. O projeto tem origem em uma iniciativa da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, com a justificativa de afastar interferências políticas e garantir a autonomia de investigações. O parecer do deputado João Campos está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É a velha briga, a velha rixa entre polícia e Ministério Público, nesse caso, na esfera federal. Agora, 7h49, uma notícia de serviço aqui para você, viu? O Detran credenciou mais uma instituição financeira para o pagamento de taxas e guias da autarquia, o Banco Santander. Agora, o usuário vai poder pagar no banco credenciado as guias de recolhimento do departamento, que inclui aí serviços de habilitação e veículo, e também as guias de recolhimento de multas. Além do Santander, o Detran é credenciado aos bancos Sicredi do Brasil, Rendimento e Cooperativo do Brasil. O processo de credenciamento está disponível desde 2012. As instituições financeiras interessadas em recolher guias de pagamento, taxas e multas de trânsito sob responsabilidade do Detran têm que acessar aí o site do órgão para mais informações. Então você que tem multa aí para pagar, você que vai pagar o licenciamento do carro, você que tem algum tipo de débito com o Detran, pode usar agora também o Santander para quitar esses débitos. 7h50, a Confederação Nacional do Transporte fez um estudo para avaliar a condição das estradas de todo o país. O levantamento revelou que mais da metade das rodovias do Paraná foram classificadas como regular e ruim. Do total de 19 mil quilômetros de estradas pavimentadas no estado, foi percorrido um trecho de pouco mais de 6 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais. No total de vias pesquisadas, 35% foi considerada regular, seguida de bom para 30% e ruim para 20%. Ótima apenas para 9% dos trechos percorridos e péssima para 3%. As rodovias entre as cidades de Barracão e Cascavel, na região oeste, entraram para a lista das 10 piores ligações rodoviárias do Brasil. Barracão, que fica ali, fronteira seca com a Argentina, extremo oeste do estado, e Cascavel, que é a capital lá da região oeste. Então,
é muito difícil chegar de carro de Barracão a Cascavel e vice-versa. 7h51 agora. Olha só, uma notícia boa, viu? O Paraná registrou um aumento de mais de 30% na abertura de microempresas este ano. O setor que mais se destacou foi o de vestuário. Para tentar driblar a crise, informalidade e resolveu investir no próprio negócio. A cada 6 mil novas empresas, a cada dia, 6 mil novas empresas são formalizadas no Brasil. O volume é tão alto e se transformou num dos motivos para o microempresário Horst Hunger abrir um negócio há 2 anos. 20 funcionários trabalham reunindo dados, identificando características e curiosidades sobre o meio corporativo para vender e orientar investimentos para outras empresas. Daqui a pouquinho há pouca margem para ajustes e redução de custos. Então, a alternativa para as empresas é ser mais eficiente. Isso é inteligência de negócio. Só em 2016, o setor de vestuário cresceu 10%, impulsionado por investimentos de pequenas empresas. O desemprego observado nos últimos anos colaborou para que a ampliação na abertura de novos negócios acontecesse. Horst acredita que a tendência é de estabilização da economia. Isso é uma tendência recente e ela deve se regularizar aí com a retomada da economia. Tá aí, portanto, uma boa notícia, mais uma prova de quando o Estado não enche o saco, as pessoas trabalham, crescem e produzem. 7h53, Terribas, hoje dá tempo de música, né? Hoje dá tempo de música, vamos embora hoje com The Cure. O Denian que gosta, ele não vai ouvir, deveria tocar Gabriel Pensador, que ele não gosta. Mas o Gabriel Pensador também, né? Não, é bom. Gabriel Mas essa hora da manhã... Não, agora... Mas qual do Gabriel? Agora a gente vai de The Cure. Mas dá um exemplo só, vamos de The Cure. Agora de Gabriel Pensador... O que seria bom do Gabriel Pensador? Eu tocaria agora Festa da Música Tupiniquim. É boa. Essa é boa. Mas The Cure é melhor. The Cure é melhor. Bora, até amanhã, tchau.